O título aqui diz a besta que emerge do mar. Nós já vimos no capítulo 12 o dragão que surge do abismo. E agora esta besta aqui que emerge então do mar. Hoje nós vamos estudar sobre essa primeira besta. Há duas bestas aqui em Apocalipse capítulo 13. Do versículo 1 até o versículo 10, a primeira besta que surge do mar. E Apocalipse capítulo 13, verso 11, a seguir, essa segunda besta que emerge então da terra, diz o texto sagrado. Vamos ler todo esse texto aqui, do capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 10, tá bom? Depois a gente começa os comentários aqui. Diz assim, Apocalipse 13, vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E lhe deu o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo-ão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Amém. Que Deus abençoe esta palavra nos nossos corações, queridos irmãos. Amém? Glória a Deus. Eu quero ler um versículo no livro de Apocalipse, no capítulo 16, esse versículo de número 13. Observe aqui os irmãos. Apocalipse 16, 13, para a gente ter uma compreensão melhor. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhante a rãs. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Esse versículo 13 do capítulo 16, interessante aqui. Então vi sair da boca do dragão. Quem é o dragão? O dragão é a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Então o dragão é a antiga serpente, é o diabo, é Satanás. Esse é o dragão. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta. Quem é a besta? Essa de Apocalipse capítulo 13, do versículo 1 a 10, que nós acabamos de ler. E quem é esse falso profeta? Esse falso profeta, então, é essa segunda besta aqui. Então, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhante a rãs. Aqui a gente percebe, então, vamos dizer assim, não sei se eu posso usar essa expressão, que não aparece na Bíblia nenhuma vez, nem para Deus ela aparece, a expressão trindade, mas podemos dizer que é uma trindade, ou uma triunidade, ou um triteísmo satânico aqui. Nós sabemos que Deus é um,
Três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o diabo, meus queridos irmãos, é o grande imitador de Deus. E aqui a gente vê então o dragão, que é a antiga serpente, Satanás, o diabo. Nós vemos então essa primeira besta, que é uma personagem, para mim é claro que é o anticristo, e essa segunda besta, que é um falso profeta, que vai apoiar e levar o mundo a crer então nessa primeira besta de Apocalipse. Eu quero ler mais um texto por causa dessas figuras, desses animais que surgem aqui do mar, e tem uma explicação boa sobre isso aqui em Apocalipse, capítulo 7, na visão que Daniel tem também de 4 animais que surgem também do mar. E é uma explicação aqui, então lança muita luz para nós esse texto. Daniel capítulo 7, a visão que Daniel tem aqui. Eu vou ler esse texto porque o texto é muito explicativo, é claro para nós. Então vamos ler Daniel capítulo 7. Diz assim o texto sagrado, dá até a data, né? No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. O mar aqui, provavelmente o mar Mediterrâneo, que cerca aquela região chamada de grande mar. Outros animais grandes e diferentes uns dos outros subia do mar. Lá a besta sobe também do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Interessante, esse aqui o primeiro como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem. E lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disto continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhares de milhares estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia foi-lhes dado prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel,
O meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, por isso é importante, porque temos a interpretação, estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, pois os outros muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuirão o reino. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. 3 anos e 6 meses, que corresponde aos mesmos 42 meses de Apocalipse lá. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reis debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei essas coisas no coração. Observe que esta passagem tem tudo a ver com o texto de Apocalipse, capítulo 13, que nós lemos aqui no início. Esta figura dessa personagem aqui, que é descrita como essa besta que surge do mar, e é descrita nesse capítulo 13, ou nesse capítulo 7 de Daniel, como esse pequeno chifre, como aquele que luta contra os santos do Altíssimo, que é uma figura do anticristo. Provavelmente, como eu já falei várias vezes, a profecia às vezes ela tem uma interpretação, uma aplicação imediata naquele tempo, e tem uma futura. Nós sabemos que surgiu um indivíduo lá na época de Epifânio, chamado de Antídoto Epifânio, que foi um grande opositor, um grande perseguidor dos cristãos, e ele torna-se uma figura, um tipo do anticristo do Novo Testamento. Muito bem, então nós vamos para o nosso texto aqui, analisando esta besta que veio do mar. E que para mim, numa dúvida, esta é a figura do anticristo. Essa palavra anticristo, ela não aparece no livro de Apocalipse. Ela não aparece também mesmo nos evangelhos, mas ela aparece de maneira muito clara na carta do apóstolo São João. No livro de 1 João, ela aparece algumas vezes, mas principalmente no capítulo 2 de 1 João, versículo 18. Observe os irmãos, 1 João, capítulo 2, versículo 18, essa expressão do apóstolo São João aqui. 1 João, capítulo 2. Olha a expressão de João: filhinhos, já é a última hora.
E como ouvistes que vem o anticristo? Então era comum na igreja do primeiro século ouvir sobre esta vinda do anticristo. Esse que ia fazer grande oposição ao povo de Deus e que seria destruído na segunda vinda de nosso Senhor. Isso já fica muito claro no livro de Daniel, no capítulo 7. Então João está dizendo aqui: filhinhos, já ouvistes que filhinhos, já é a última hora, e como vistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. O espírito do anticristo já atuava no mundo no primeiro século. Anticristo, aquele que é contrário a Cristo, aquele que se opõe a Cristo. Mateus fala sobre isso, sobre os falsos profetas que surgiriam no final dos tempos, e também sobre os falsos Cristo que surgiria no final dos tempos. Então o espírito do anticristo já atuava no mundo, mas viria esse personagem conhecido como o anticristo. Isso aqui é interessante a gente entender. Essa passagem lança luz. E outro texto interessante sobre isto é na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Vamos lá também para a gente depois entrar no nosso texto aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Eu vou começar lendo o texto com o versículo 1, mas me interessa mais um pouquinho para frente. Mas observe, os irmãos, como esse texto aqui é bastante esclarecedor. Diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, com respeito à vinda do Senhor Jesus, sabemos que quando o Senhor Jesus voltar, nós nos reuniremos com Ele, conforme diz Tessalonicenses, os mortos vão ressuscitar, os vivos serão arrebatados, e todos nós seremos, os vivos serão transformados, e todos nós seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, para estarmos para sempre com o Senhor. Esta promessa maravilhosa. E agora Paulo diz: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, animamos vocês a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Muitos estavam dizendo: o dia do Senhor já chegou. Paulo disse: olha, não se esmoreça com esse tipo de mensagem, supondo que o dia do Senhor já tenha chegado. E ele disse, interessante isso aqui, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós. Interessante o tanto de livro das chamadas pseudos epístolas que surgiram no primeiro século, no segundo século. Então os hereges queria que as doutrinas dele fosse aceita. A comunicação era muito diferente de hoje, era uma coisa difícil. Então a pessoa escrevia uma carta e colocava que aquela carta era, por exemplo, de Tomé, que era de Pedro, para que tivesse aceitação na igreja, chamados pseudos, os falsos, os mentirosos, escritores do Novo Testamento. Apareceu muita literatura. O Evangelho de Tomé não é de Tomé coisa nenhuma. Há tanta coisa sobre esse Evangelho de Tomé aí hoje. O Apocalipse de Pedro nunca escreveu este livro. Então eram livros falsos, pseudo é falso, mentiroso. E Paulo já estava previndo isso aqui: vocês não devem se perturbar, quer por espírito, quer por profecia, quer por uma pregação, para palavra, ou como uma carta, como se procedesse de nós. Então a pessoa queria que a sua literatura fosse aceita, escrevia, colocava lá Paulo, apóstolo Pedro, qualquer outra pessoa, para que aquilo fosse aceito para a igreja, os livros falsos. E Paulo está dizendo: não perturbe com essas coisas, ninguém de nenhum modo vos engane. Porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Quem que é o homem da iniquidade?
Quem é o filho da perdição? É essa mesma personagem de 1 João, versículo 18, o anticristo que viria, é essa mesma personagem de Apocalipse, capítulo 13, do texto que nós lemos, desta besta que surge do mar e que o dragão dá o seu poder, a sua autoridade para ela. A figura do anticristo. E o que Paulo está dizendo aqui? Que Jesus não viria antes que acontecesse esta apostasia e fosse manifesto aqui esse cidadão, esse indivíduo chamado de homem da iniquidade, filho da perdição. E diz o texto, o qual se opõe, observe como é muito parecido, o qual se opõe e se levanta tudo que se chama Deus, e tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. É isso que nós vemos em Apocalipse, a gente vai estudar com mais detalhe. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que seja revelado somente em ocasião própria. Aquele que agora o detém. Quem é que detém? Apocalipse capítulo 13 mostra isso de maneira clara, é Deus que o detém. Quando Deus permite essa ação desse inimigo, ele vai agir conforme o texto lá. Agora diz, com efeito, o mistério da iniquidade já opera, os espíritos dos anticristo que atua no mundo, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, essa personagem, esse indivíduo, esse anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, diz o texto sagrado, e o destruirá pela manifestação da sua vinda, na parousia de Cristo, na vinda de Cristo Jesus. Então esse personagem será destruído, diz o texto sagrado. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, é o dragão, a antiga serpente, que dá o poder para ele, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Olhem que coisa impressionante, com todo engano de justiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo que Deus então lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Nós vemos lá em Apocalipse 13, todas as nações se adorando, se prostrando diante desta besta, a fim de serem julgados todos quanto não deram de crédito à verdade, antes pelo contrário se deleitaram com a injustiça. Quando fechamos o coração para a verdade, automaticamente nós já estamos abrindo o coração para a mentira. Essa é a grande verdade. Então, meus queridos irmãos, Mateus capítulo 24 fala então da desolação, de uma blasfêmia, o que aconteceu no Velho Testamento com essa figura de Epifânio, antigo Epifânio lá, que profanou o templo dos judeus, oferecendo uma porca no altar ali, que era um animal impuro para os judeus, esse inimigo também para profanar o templo de Deus. Então, meus queridos irmãos, esta figura, chamado de iníquo, filho da perdição, chamado de anticristo e chamado de primeira besta, é o mesmo personagem. Como o dragão, a antiga serpente, diabo, Satanás, é o mesmo ser. Então essa expressão, dragão vermelho, antiga serpente, diabo e Satanás, refere-se ao Lúcifer, esse inimigo dos homens. Enquanto que essa expressão, primeira besta, anticristo, filho da perdição, o iníquo, se refere à pessoa do anticristo. Muito bem, agora vamos caminhando dentro do texto aqui, comentando o Apocalipse capítulo 3, o dragão concede poder, então, ao seu agente, a besta. A gente vai ver nesse texto, queridos irmãos, essa imitação tão clara do diabo. Jesus recebe do Pai toda a autoridade, né? Mateus 28, texto bem conhecido, Jesus aproximando dos seus discípulos, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada nos céus
e na terra. Ide, portanto, por causa desta autoridade, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aqui também agora o dragão vai dar o seu poder, então, a esse anticristo, a esse filho da perdição, a esse iníquo aqui. Vi emergir do mar uma besta. Em Apocalipse capítulo 12, nós já vemos que o dragão vermelho ele surge do abismo do mar. Interessante essa figura do mar. Mar na Bíblia dá um símbolo de separação e de maldade. Apocalipse 21 diz que o mar já não existe, o mal já não vai existir, porque esse personagem terrível, que o Leviatã do Velho Testamento, que surge do abismo do mar, que é uma figura de Satanás. Então o mar representa, no livro de Apocalipse, representa as multidões, as nações, mas ele tem uma simbologia do mal também, da maldade no livro de Apocalipse. Vi emergir então do mar uma besta que tinha 10 chifres, representando então esses reis, e 7 cabeças, essas cabeças representando estes reis, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia, porque essas cabeças representando esses impérios do passado, que todos se opuseram contra Deus. Pensa lá no Egito, se opôs contra Deus, tentando destruir os hebreus, o povo de Deus. Depois você pensa no Império Assírio, que destruiu o reino do norte, levando-o para o cativeiro. Depois você pensa no Império dos babilônicos lá, que leva o reino do sul para o cativeiro também, onde passa 70 anos. Depois nós vemos o Império dos Medos e Persas, que foi um pouco mais misericordioso com o povo de Deus, mas também opondo-se ao povo de Deus. Depois vem o império dos próprios grego, né? Grego Alexandre, e quando Alexandre cai, esse império dividido, representando por esse leão aqui, essas 4 asas lá, e dessa parte que dominou na terra lá de Israel, lá, esse antigo, o 4º Epifânio, que foi um grande opositor da igreja, representando opositores, depois o próprio império romano aqui, que hostilizava o povo de Deus na época do Novo Testamento. Jesus foi morto pela ordem de Pôncio Pilatos, que era um governador, um representante de Roma ali em Israel. Então está representado aqui nestes animais. A besta que vi era semelhante, olha interessante aqui, ao leão, com pés como de urso e boca como boca de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Observa que quem dá então o trono, quem dá o poder, quem dá essa autoridade para esta besta que surge do mar, então é esse dragão, a antiga serpente diabo. Então vi uma de suas cabeças como que golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. É impressionante isso, irmãos. Nós sabemos que Jesus Cristo morreu, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Morreu, foi colocado no túmulo, ficou 3 dias ao 3º dia. Aqui é como se fosse uma falsa ressurreição aqui, quando diz o texto sagrado que uma de suas cabeças é golpeada como de morte, mas essa ferida mortal, não diz que morreu, foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Interessante essa expressão, se maravilhou, é uma expressão tão usada nos evangelhos, quando Jesus fazia aqueles milagres, como a cura de um cego de nascença, mandava o morto ressuscitar, o povo ficava maravilhado. É a mesma expressão, a mesma palavra na língua grega usada aqui, mas o texto sagrado aqui diz: maravilhou, seguindo a besta, e adoraram a quem? Adoraram o dragão, porque deu sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Nós vimos em Apocalipse capítulo 4 e 5. No capítulo 4, os anjos, 24 anciãos, os 4 seres viventes adorando a Deus,
como o Criador de todas as coisas. Depois em Apocalipse capítulo 5, nós vemos os 24 anciãos, os 4 seres viventes e todos os remidos adorando a Deus pela redenção que há em Cristo Jesus, o Senhor da glória. E aqui então nós vemos também uma adoração ao dragão, a antiga serpente, e uma adoração a esta besta. Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Isso vai ser um período pequeno. E é interessante a profecia bíblica, como o texto de Tessalonicenses, né, sobre que a vinda do Senhor não ia acontecer sem antes viesse essa apostasia e se revelasse este homem da iniquidade, o filho da perdição. E agora diz: foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. 42 meses representa exatamente 3 anos e 6 meses. Aquele mesmo período de Daniel capítulo 7 que lemos aqui no início, meus queridos irmãos. Então essa besta imagem do mar, a autoridade desta besta aqui é uma autoridade que vem então do dragão aqui, a besta que via semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Essa besta então é ferida de uma ferida de morte, mas ela é curada, e toda a terra então se maravilha, fica encantado, seguindo, meus queridos irmãos, esta besta. E aqui acontece agora uma adoração universal ao dragão e à besta. Impressionante. Todo final do versículo 3, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adorarão a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? O texto diz: porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Deus permite a operação do erro para darem crédito à mentira naqueles que não tiveram nenhum prazer na verdade de Deus. É uma coisa impressionante. E o mundo caminha para isso, meus queridos irmãos, para esta vinda desta personagem perigosa. E aqui nós vamos perceber do versículo 5 até o 8 o controle divino sobre as atividades da besta. A gente pensa diante disso aqui, parece que Deus perde o controle, mas não é. A Bíblia diz que há um que detém essa operação do anticristo, essa manifestação, e ele só poderá manifestar quando Deus permitir. Deus não perde o controle de nada. Observe o versículo 5 e 6, que Deus então permite essa blasfêmia e essa difamação aqui. Verso 5 diz: foi-lhe dada uma boca, essa expressão aqui, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Quem que vai dar isso aqui? E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo. O tabernáculo representa aqui o próprio povo de Deus, a glória de Deus, a saber, os que habitam no céu. Apocalipse 12, a gente viu que o diabo desceu cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então ele desce cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então o que Satanás vai fazer? Ele vai dar o seu poder, essa autoridade, a esse indivíduo chamado de o anticristo, chamado de o Nico, o filho da perdição e a besta. Alguns comentaristas bíblicos, chamado do preterismo, que coloca o livro de Apocalipse mais para cumprimento nos primeiros séculos, diz que essa besta não representa um indivíduo, representa um poder, uma nação. Pode ser que isso tenha sentido. O Império Romano foi um grande opositor da igreja, com vários imperadores que perseguiram realmente a igreja. Muitos colocam essa besta como se fosse o próprio Nero, aquele homem que reinou lá na década de 58, 60, grande opositor, caluniou os cristãos, botou fogo em gente, e depois o Nero ele se suicida, dá uma espadada lá
na garganta lá e morre. E algumas pessoas diziam que essa figura aqui é um tipo de uma ressurreição do Nero, que Nero ia reviver novamente. Pode ser que isso tenha uma aplicação imediata a isto, mas está falando de um personagem. De um personagem que vem de um poder, sem dúvida nenhuma, provavelmente desses 10 reis aliados aqui, mas há um indivíduo aqui, aquele chifre que desponta e que profere blasfêmia contra os santos de Deus. Então é um personagem sem dúvida nenhuma. Há uma figura, porque em Apocalipse capítulo 16 a gente vai ver que o anticristo, essa primeira besta e a segunda besta são lançados no fogo do inferno lá, e Satanás é preso por 1000 anos, segundo aquele texto. Então há um personagem, eu creio nisso aqui. E o apóstolo Paulo tornou muito claro que a vinda do Senhor não aconteceria sem que antes houvesse a apostasia e houve a revelação desse iníquo, o filho da perdição, aquele a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca pela manifestação da sua vida. Então há um personagem real, sem dúvida nenhuma, segundo esse texto aqui. Verso 6, abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Mais uma vez, verso 7, foi-lhe dado também, olha aqui, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Essa autoridade aqui foi lhe dado, foi permitido por Deus, certo? Deus tem o controle de todas as coisas. E por um período pequeno, então, esses santos vão sofrer grande perseguição. As pessoas ao estudar isso aqui, muitos dizem, mas Deus vai permitir tal coisa, que a igreja passe por uma tribulação tão grande, por um sofrimento tão grande. Daí é um grupo de cristãos que acredita que Deus então arrebata a igreja antes dessa manifestação desse anticristo. Mas aqui os santos estão sendo perseguidos. É um livro que tornou muito famoso, ou melhor, uma série de livros escrito por um homem que eu tenho grande respeito por ele, Tim LaHaye, escreve muito sobre família, e ele escreveu uma série, Deixados para Trás. Eu li alguns daqueles livros, li o primeiro exemplar do Deixados. Alguém teve oportunidade desse livro, Deixados para Trás? Já leu, né? É uma ficção interessante. E o Tim LaHaye, ele é um premilenista chamado dispensacionalista. Ele acredita então no arrebatamento da igreja antes da manifestação desse anticristo aqui. E depois desse arrebatamento da igreja, então muitos vão desviados, pessoa que não levava Deus a sério, pessoa que tinha o pai crente, a mãe crente. Então com esse arrebatamento, quando o povo de Deus some da terra, então muitos vão se voltar para Deus, vão se converter, e vai daí haver uma grande perseguição a esse povo de Deus. Muito interessante isso aí, mas não tem praticamente nenhuma base bíblica. Os textos que são usados para isso, ele tem outra interpretação. O texto mais forte que eles usam é Apocalipse capítulo 3, verso 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a face da terra. Esse verbo, o verbo guardar, ele dá uma ideia totalmente diferente de tirar, da ideia de proteger. O mesmo que Deus fez quando mandou as pragas lá sobre o Egito. Deus guardou o seu povo, Deus protegeu. Mas Deus só tirou o povo do Egito depois da décima praga. Haverá uma perseguição desse personagem, assim como a igreja cristã do primeiro século foi grandemente perseguida pelo Império Romano. Cristãos, e muitos cristãos morreram por causa da sua fé. Haverá uma perseguição sobre o povo de Deus nesses 3 anos e 6 meses que antecederá a segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus será glorificado. Aquilo que parece que o diabo está vencendo quando tira a vida dos cristãos, é o contrário. Quem está vencendo é o povo de Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. E mesmo diante da morte,
não amaram a própria vida. Aquilo que aparentemente é a vitória do diabo, da besta, é a derrota dele. Porque, meus queridos irmãos, se morreu com Cristo Jesus, está livre, daí Satanás não pode mais perseguir de forma alguma. Quando Deus permite que um cristão seja sacrificado, martirizado, como aconteceu com Estevão, aquilo que parecia a vitória do diabo, foi na conversão do primeiro mártir, Estevão, que Paulo foi impactado. Paulo estava ali consentindo na morte de Estevão, mas quando Estevão, antes de morrer, desvia o céu aberto, e Jesus em pé à destra do Pai, ele diz, Deus, não lhes impute este pecado, e o Espírito dele, aquilo comoveu tremendamente Saulo de Tarso. Não estava convertido, então respirando ameaças, sai para perseguir os cristãos, mas quando a luz do céu brilha sobre ele, deixando cego, a primeira palavra que ele diz, quem és tu, Senhor? Quem és tu, Quírios? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então aquilo que parece a vitória de Satanás, da besta, tirando vida de cristãos, é a sua derrota. Justino, um dos cristãos lá do segundo século, é um homem de Deus poderoso, um apologista, ele diz que o sangue dos mártires é a semente do Evangelho. Quanto mais sangue é derramado, mais pessoas morrem por causa de Cristo Jesus, mais o Evangelho se expande, mais cresce o Evangelho. Então Deus permite, por pouco tempo, 3 anos, 6 meses, grande perseguição do povo de Deus. Muitos, não é que todos serão martirizados, não, porque Apocalipse vai dizer sobre mártires, vão dizer aqueles também que não tiveram que dar a sua vida, mas muitos sem dúvida nenhuma, porque foi-lhe dado também que perejasse, verso 7, contra o santo e os vencesse, o mesmo que está lá em Daniel 7:21, muito claro o texto de Daniel, e os vencesse, deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-lo-ão todos que habitam sobre a terra. Quem é que vai adorar? Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Esse é um dos versículos impressionantes. O Cordeiro de Deus que foi morto antes, Deus não está preso ao tempo. Deus não vê a coisa aqui um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. É como se você colocasse uma linha aqui, mas Deus está lá em cima e ele vê o todo. Então o Cordeiro de Deus já foi morto na visão de Deus antes da fundação do mundo. Deus cria o homem com uma possibilidade de obedecê-lo, mas com uma possibilidade de também desobedecer. Infelizmente o homem pega o caminho do mal, desobedece. Mas Deus já tinha providenciado. Se o homem pecasse, haveria um meio de redenção, Cristo Jesus. Daí você pensa no amor de Deus, né? Mesmo com a possibilidade do homem se rebelar, pecar, e isso ia custar a vida do Filho unigênito, mesmo assim Deus criou o homem. E não criou uma máquina, um robô, mas criou um homem com livre-arbítrio, que pudesse escolher entre o bem e o mal, comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou não comer. O homem se rebela, mas Deus já tinha providenciado o meio da redenção. Aleluia, da salvação, o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, nessa visão maravilhosa do nosso Deus poderoso. E só não vai adorar esta besta aqui aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida, aqueles que forem selados pelo Senhor nosso Deus, e aqueles que realmente, meus queridos irmãos, pertencem ao Senhor nosso Deus. Se alguém tem ouvidos, ouça. Interessante essa expressão que aparece 7 vezes em Apocalipse, capítulo 2 e 3. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. 7 vezes aparece a expressão, nossa, é a expressão vencedor, aqueles que vencem, queridos irmãos. E mais uma vez aqui, se alguém tem ouvido, ouça essa palavra do Senhor. Se alguém leva para cativeiro vai. Interessante, Deus permite que o povo vá para o cativeiro. Isso é muito parecido com o texto de Jeremias 15, 2, se alguém matar a espada, necessário que seja morto a espada. Mas aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Esses santos de Deus são perseverantes. Aquele que perseverar, Lucas diz, até o fim, esse será salvo. E aqui está a perseverança e a fidelidade
dos santos, fiéis ao Senhor. Ser fiel até a morte, ou até mesmo diante da morte, e dar-te-ei a coroa da vida, conforme diz Apocalipse capítulo 2, versículo de número 10. Então, meus queridos irmãos, impressionante aqui, mas esse parêntese aqui do versículo 9 a 10, essa implicação aqui da imagem, versículo 9 e 10, se alguém tem ouvido, ouça. O versículo 8, adorá-lo-ão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. O pecado da idolatria é um pecado condenado em toda a Bíblia Sagrada, desde o primeiro livro, o livro de Gênesis, até o livro de Apocalipse. E é um grande perigo, meus queridos irmãos, esta questão de adorar, cultuar qualquer outra coisa ou ser que não seja o nosso Deus, o nosso Criador e o nosso Salvador maravilhoso. Apocalipse capítulo 21, versículo de número 8, vai dizer: quanto porém aos incrédulos, aqueles que não creem no amor, na graça de Deus, quanto porém aos tímidos, senão aos covardes, e aqueles que creem, mas não têm a coragem de confessar o Senhor Jesus Cristo, quanto porém aos abomináveis, aqueles que praticam coisa abominável diante de Deus, quanto porém aos impuros, aos pornês, aos que cometem pecados sexuais, quanto porém aos idólatras, aos feiticeiros, aos mentirosos, a parte que eles cabe é o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Idolatria, o pecado da idolatria está junto com o da feitiçaria, está junto com as abominações, coisas nojentas aos olhos de Deus, está junto com os pecados de relações sexuais ilícitas dos impuros, queridos irmãos, é algo terrível. E depois em Apocalipse capítulo de número 20, 22, a última vez que nós vamos ver essa expressão, Apocalipse 22, versículo 15, fora ficam os cães. Me parece que cães aqui é uma referência àqueles que usam do evangelho para explorar as pessoas, certo? Paulo disse: tenha cuidado dos cães, tenha cuidado dos falsos obreiros, tenha cuidado da falsa incircuncisão, é a expressão em Filipenses. Quanto fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Pecados horríveis diante do Senhor nosso Deus. E como é perigoso, meus queridos irmãos, essa questão da idolatria. Aqui está a perseverança e a fidelidade do santo. Perseverança em servir o Senhor, em crer no Senhor, está firmado na palavra gloriosa do Senhor e essa fidelidade a Deus. Pessoas que mesmo diante das oposições, mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. E eu quero terminar essa reflexão voltando mais uma vez para esse texto lá de Tessalonicenses, meus queridos irmãos, porque esta passagem, ela é Tessalonicenses capítulo 2. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Essa expressão aqui, começando com o verso 7, com efeito o mistério da iniquidade, do pecado já atua aqui, já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Deus tem o controle de tudo isso aqui. Quando for lhe dado a permissão, conforme Apocalipse capítulo 13, então vai se manifestar. Então será de fato revelado o iníquo, essa besta, esse anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e a destruirá pela manifestação da sua vida. Em Apocalipse capítulo 19, aquela espada afiada que sai da boca do Senhor ferirá sem dúvida nenhuma. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Uma coisa que tem multiplicado e vai multiplicar no final dos tempos são os milagres.
milagres. Não vindos de Deus, mas milagres vindo de uma ação diabólica desse espírito do anticristo. É impressionante isso aqui, essa expressão. O aparecimento do iníquo, segundo eficácia com todo poder e sinais e prodígios. São sinais, são prodígios, mas são chamados de sinais e prodígio da mentira e com todo o engano de injustiça. A quem? Aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E quando nós pensamos, queridos irmãos, naquelas advertências de Mateus, capítulo 24, a expressão, meus queridos irmãos, sempre, surgirão não poucos, muitos falsos profetas, surgirão muitos falsos cristos, operando muitos milagres, falsos milagres. Tem muita gente, viu milagre, é Deus, é de Deus. Esse é um grande perigo que o povo de Deus corre, porque esse personagem chamado de iníquo, de filho da perdição, vai aparecer com muitos prodígios, milagres, engano, para enganar o povo, se possível, os próprios escolhidos de Deus. Me preocupa quando eu vejo pessoas que pregam, mas que a vida deles não condizem com a mensagem do Evangelho do Senhor. Vamos terminar passando por Mateus 24, para a gente perceber essas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 24, e a gente encerra com esse texto. O tempo já está indo. Começa falando sobre os princípios das dores aqui, a partir do versículo de número 3, né? Versículo 6, vamos lá. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão. E sereis odiados de quantos? De todas as nações. Por causa de quê? Por causa do meu nome, disse Jesus. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão quantos? Tem alguém acompanhando aí? Verso 11. Levantar-se-ão quantos? Muitos falsos profetas. E enganarão a quantos? E por se multiplicar a iniquidade. Será que a iniquidade está multiplicando? Interessante a expressão, multiplicar, né? Está multiplicando, né? E o amor, não sei se ontem estava vendo uma pequena reportagem, então, um desses países aí, agora, onde está legalizado essa união, vamos dizer assim, de homem com homem, mulher com mulher, mas agora é o primeiro país a legalizar uma união de 3 homens. 3 homens. Alguém viu isso ontem? Então é as coisas que vão acontecendo. E por se multiplicar a iniquidade, esses valores, meus queridos irmãos do reino, começam a ser abandonados. E por se multiplicar a iniquidade, interessante, no final dos tempos, não havia, meus queridos irmãos, é uma multiplicação. O amor se esfriará. De quantos? De quase todo. Aquele, porém, que perseverar, até quando? Até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Que coisa preciosa. No meio de tudo isso aqui, Deus se levanta a igreja. A preocupação que tem hoje de traduzir a Bíblia Sagrada para todos os idiomas é uma coisa impressionante. E a igreja está atuando. E a palavra de Deus vai sendo pregada. Agora, quando pois virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entende, está em Daniel capítulo 9, também capítulo 11, então os que estiveram na Judéia, falando de uma perseguição que aconteceria antes da segunda vinda de Cristo Jesus. Mas vamos lá, versículo 24, porque surgirão falsos o quê? Cristos. E falsos profetas, operando o quê? Grandes sinais e prodígios. Para quê? Para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eu gosto dessa expressão, se
o se é condicional aqui, se possível, para enganar os próprios eleitos. Não é possível enganar quem tem o Espírito de Deus. Não é possível enganar um regenerado, um salvo. Mas Satanás faria tudo, se possível. Gente que está na igreja, mas que não é selada por Deus, que não tem o Espírito de Deus, sem dúvida nenhuma serão enganados. Mas os eleitos de Deus, eles não serão, porque se possível, enganaria então os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos dissereis, eis que ele está no deserto, não saiais, ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, se ajuntarão os abutres. Essa é uma expressão, haverá muita morte e juízo de Deus. E agora Mateus, esse texto. Logo em seguida, preste bem atenção, logo em seguida, a tribulação daqueles dias. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e vereis o sinal do Filho do Homem, vindo sobre a terra com poder e grande glória. E ele vai juntar os seus escolhidos dos quatro cantos da terra. Então ninguém precisa ser enganado, a vinda de Jesus será esse acontecimento inédito. Se alguém diz, ele está lá, não acredita. Já surgiu muitas vezes, muitas religiões, né? A igreja adventista, antes do nascimento dessa igreja, quando um homem chamado Guilherme Miller disse que a vinda do Senhor estava chegando, 1800 e pouco, e disse para o povo vender as propriedades e para o monte esperar a vinda de Jesus. E foram, e foi um escândalo, um vexame, porque não veio nada, aquela coisa, eles inventaram outra história, foi quando surge esse movimento. Mas a vinda do Senhor Jesus, não, 2 estarão no campo e 1 será tomado. 2 estarão numa cama, 1 será tomado. Será uma coisa repentina a essa vinda gloriosa do Senhor, e os salvos subirão ao encontro do Senhor nos ares, para estar para sempre com o Senhor. E ele ferirá então, esse iníquo matará com o sopro da sua boca, e depois ele estabelecerá esse reino glorioso, reinando aqui com os seus santos, nesse período maravilhoso de restauração das coisas, conforme diz a palavra de Deus. Essa é uma esperança maravilhosa. No próximo domingo nós vamos estudar sobre essa segunda besta. A segunda besta, enquanto a primeira besta representa o inimigo, o anticristo, com um sistema maligno político ante Deus, a segunda besta representa um indivíduo, mas representa um sistema religioso contrário a Deus, e que se aliará a esta primeira besta, levando o mundo a adorar a segunda besta. Como eu disse, uma trindade satânica. O dragão, a antiga serpente, o diabo dá o poder para a primeira besta, que é o anticristo, que é o iníquo, que é o filho da perdição. E ela é ferida como de morte, mas ela é sarada, e o mundo se maravilha seguindo esta besta. E qual é a função da segunda besta? É levar o mundo a adorar a primeira besta, aquela que foi ferida e que parece que foi curada. É interessante. Qual o papel do Espírito Santo no mundo? É levar o mundo a crer em Cristo. O Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Qual o final? O que uma pessoa cheia do Espírito Santo faz? Ele adora a Deus, ele glorifica a Jesus. Então a segunda besta tem esse papel de levar o mundo a adorar esta primeira besta. Mas esse é o capítulo para próxima semana, se Deus quiser. Amém? Pai, muito obrigado por esse momento de estudo da Tua Palavra. Senhor Jesus, como de maneira assim ligeira, rápida, nós podemos ver um pouco sobre esta personagem, Senhor, ó Deus da glória, maligna, chamado de primeira besta, de anticristo, ó Deus de iníquo, de filho da perdição, aquele que se levantará no final dos tempos, Senhor, com grande hostilidade ao teu povo, Senhor, por causa da fúria do dragão, sabendo que pouco tempo lhe restará para ela, Senhor. Mas te louvamos, Senhor, porque o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo, estará protegendo o teu povo, protegendo aqueles que foram selados pelo teu Espírito Santo e que pertencem ao Senhor para sempre. Deus, não deixa sermos enganados, ajuda-nos a levar essa mensagem gloriosa de salvação, de firmeza no Evangelho, Senhor Deus da glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos irmãos.